Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele nosso encontro semanal e que já se estende por um lapso temporal bastante significativo. Hoje nós o convidamos e ele muito elegantemente aceitou o nosso convite, um empresário aqui da nossa capital, do nosso estado, no ramo da construção civil. Embora não seja alagoano, ele veio aqui para permanecer pouco tempo e já se estende por mais de 3 décadas aqui na nossa terra. Ou seja, já é um alagoano, já é um dos nossos. Eu estou me referindo ao Dr. Luiz Henrique Fernandes Coelho, que é um dos donos de uma construtora de grande valor. Ele próprio, como pessoa, é um indivíduo de grande valor também, eu digo valor ético, valor moral, e que só vem somar com os bons aqui de Alagoas. Então é com o nosso Luiz Henrique que nós vamos conversar sobre, basicamente, é o enfrentamento da construção civil em face dessa, eu não sei o nome que eu dê, eu posso até chamar de tragédia, não sei, esse momento, essa quadra de vida nossa bastante complicada, que é a ocorrência desse coronavírus, Covid-19, que eles chamam também, essa pandemia. Vamos tratar como anda a construção civil. Meu caro Luiz Henrique, permita chamá-lo de Luiz Henrique pela nossa fraterna amizade. Não vai nenhuma descortesia comigo, eu sempre digo isso. Quero te agradecer a sua presença, você foi muito nobre em aceitar o nosso convite, você tem seus negócios aí. Mas eu quero dizer que fique à vontade para a gente tratar de um assunto que você domina com tanta proficiência. E já quero deixá-lo à vontade para que o ilustre amigo, ainda que em breve síntese, mande uma mensagem, como eu sempre faço, para os nossos telespectadores, qualquer que seja, uma mensagem qualquer para os nossos telespectadores. Por favor. Boa tarde, meu amigo Dr. Jerônimo. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa, um prazer muito grande falar aí com os telespectadores da TV Mar, desse programa Momento Jurídico, um programa que abrange diferentes assuntos de relevância da sociedade. E eu digo da satisfação de estar aqui, de agradecer muito ao seu convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso setor, de falar um pouco sobre as providências que nós tomamos e o que nós esperamos e o que nós vamos assim, dentro da nossa possibilidade, achamos que irá acontecer não somente com o nosso setor, como a economia. Quero agradecer também suas gentis palavras comigo, dizer que me sinto realmente alagoano, me sinto orgulhoso de estar aqui por tanto tempo, de ter criado minhas raízes aqui, de ter meus netos alagoanos, meus filhos casados todos com alagoanas, então, de ter aqui fincado raízes nessa terra tão linda, tão maravilhosa e com um povo tão bom, tão lutador, tão trabalhador, uma sociedade bastante receptiva. Eu me sinto aqui desde os primeiros dias maravilhado com a recepção que tive do povo alagoano. E essa mensagem que eu gostaria de deixar é exatamente que quando essa pandemia nos atingiu de uma forma assim tão drástica, uma catástrofe, realmente como você falou, a gente, talvez pensando de uma forma mais calma, a gente vê que ela tem uma grande virtude de nos ensinar que nós todos somos iguais. Nós todos somos pessoas, alguns que têm uma situação financeira melhor, outros não tanto, outros que tiveram a oportunidade de se educar mais, outros não tanto, mas que no fundo, nós somos todos iguais, nós somos todos pessoas, seres humanos e que dependemos um dos outros e que temos que pensar com humildade e com bastante, vamos dizer assim, significado do nosso sentimento de ser humano, do nosso sentimento. Perfeito, Luiz Henrique. Aproveitando essa sua palavra que você falou da igualdade, eu não me recordo agora o nome do autor, não me recordo agora, mas eu tenho umas 2 ou 3 obras dele em casa. Ele é um pensador do direito. Ele, inclusive, é de um país que não tem muita coisa a ver com o nosso sistema jurídico. Mas ele escreve basicamente sobre filosofia do direito. E é interessante que, há uns anos atrás, eu lendo uma obra dele,
ele dizia o seguinte, que o maior símbolo de justiça é a morte. O maior símbolo de justiça é a morte. Por quê? Porque ela ataca a todos de forma linear. Não tem preto, branco, pobre, rico, gordo ou magro. Ela bate em todos linearmente. Depois fiquei meditando e é verdade, né? O maior símbolo de justiça é a morte. Bom, esse tema é um tanto tétrico, deixemos ele de lado. Meu caro Luiz Henrique, eu gosto muito de conversar com você, porque nós temos amigos em comum. E todos eles se referem a você de forma muito respeitosa e acentuando uma coisa, um fenômeno, chamado de fenômeno, que nós estamos tão carentes hoje, que se chama confiabilidade. Diz, olha, Luiz Henrique é um indivíduo da mais alta confiabilidade. Por quê? Aí, se ele disser que vai entregar um prédio, por exemplo, ele está em 2020, se ele fizer um lançamento e diz que vai entregar o prédio no dia 3 de abril de 2024, pode ficar certo que nesse dia o prédio vai ser entregue. Eu digo, é mesmo, porque eu vejo grandes e pequenos problemas. Tenho um grande amigo muito querido que eu tenho de infância, ele é corretor de imóveis. Ele disse assim, ó, Gerando, as 2 vezes que eu tentei comprar um apartamento, e comprou 2. Você sabe que eu não sou um cara rico, ele dizendo. Eu tentei comprar 2 vezes um apartamento na planta. Todo dia deu problema. Um deles é ali, em frente àquele conjunto ali, na Cruz das Almas. Tem só o esqueleto lá. Até daquele rapaz, novo ainda, deu um tiro na cabeça. Você está se referindo. Hein? Sérgio Falcão, né? Hein? Sérgio Falcão, é. Falcão. Não tem ali só tem só o esqueleto. Né? Tem ali na Cabo Paiva ali, né? O que é que vão fazer aquilo ali? Você está no ramo. Rapaz, aquele empreendimento, a notícia que eu tenho é que existia um financiamento imobiliário, né, do Portal de Santander. Então, há essa situação mais delicada que existia o financiamento bancário, existe a incorporação imobiliária. Eu acredito que a solução é porque, efetivamente, é demorada em função também, naturalmente, da presença do banco. Há uma série de situações que se cria aí no mundo jurídico em função disso. Então, eu acredito que isso deve estar em andamento alguma solução, não tenho conhecimento. Tem, aqui está com alguns anos já. Já está com alguns anos, é ruim para... De modo geral, até para o entorno, né? Porque é um prédio abandonado. Mas é que é para si que teria interesse naquilo ali, em encampar aquilo ali? Não, estou Gerando, não. No momento a gente não tem interesse nisso, até porque... Não, mas eu digo assim, se dissesse, ó, vamos passar fundo perdido para vocês. Não, é uma resposta que depende de algumas análises. Por exemplo, como está a situação do projeto, como está o projeto que eu digo aí de arquitetura, estrutural, a situação real, fática hoje dessa... Você acha que ali já está havendo afetação na estrutura? Olha, é possível que esteja, porque há obviamente o tempo, né? Existe porque tem uma ideia do concreto, a ferragem e tal, aquilo ali é uma coisa quase que eterna. Não, mas não, porque existem ferragens expostas, né? Pode haver alguma falha de concretagem que deveria ter sido corrigida e que não tenha sido ainda feito. Então, é uma situação assim um pouco mais complexa e delicada, né? Que a gente tem que pensar com muito cuidado antes de assumir uma situação dessa. Né? Luiz, a gente está ocupando esse tempo inicial aqui para tirar essas curiosidades, para esclarecer. Eu posso aqui falar, a Delman, recentemente, havia também um esqueleto ali perto da praça aquela praça ali do Lions. Sim. Havia ali um esqueleto ali, uma coisa antiga. Uhum. Ele fez a demolição, né? Ele demoliu, né? Exatamente. Ele demoliu todo o esqueleto que havia. E a meu ver... Você sabe o que eu estou falando, né? Exatamente. A meu ver, corretamente, porque ele, num terreno muito bem localizado, ele introduziu um novo projeto, né? Uma nova concepção, um novo empreendimento. Maravilha. Então, eu acho que ele fez exatamente uma atitude muito correta. Beleza. Ainda ocupando esse início eu gosto sempre de falar desse assunto. Meu amigo Luiz Henrique, você é de Caicó, né? Sou. Terra da carne do sol. Eu andei por ali. Quente. Meu amigo, faz um calor. Faz um calor. Eu fui ali. Sertão do Seridó. Eu fui ali com um amigo comum nosso,
eu fui ali e eu fui num dia que fazia um calor dos diabos, viu? Você morou ali até que... Rapaz, eu nasci lá, né? Foi, Meu né? pai era do Banco do Brasil e eu tive a oportunidade, minha mãe era de lá, ele foi trabalhar lá, conheceu minha mãe, e aí eu nasci lá e eu até aproximadamente 8 anos de idade, quando ele foi para Fortaleza, eu não fui, fiquei na casa dos meus avós, e até uns 8, 9 anos de idade eu permaneci em Caicó, de modo que a minha educação inicial, ela foi uma educação em casa, eu recebi aula em casa. Só com 8 anos eu fui para um externato, Lá. São Francisco de Assis, lá, para que eu pudesse chegar em Fortaleza e ter um diploma do curso primário para poder me candidatar a um exame de admissão. Então, eu fui educado em casa. Foi, né? Para aprender a ler em casa. Ô, Luiz Henrique, menino, aprender a fazer menino, conta. Menino não sente calor, eu não me lembro de quando eu era criança ter reclamado de calor. Honestamente, eu não lembro. Você sentia calor? Mas deixa eu lhe dizer uma curiosidade. O externato da São Francisco de Assis era administrado por uma senhora, Dona Lourdes, e a gente ia de camisa, de manga comprida e de gravatinha para aula à tarde. Nunca reclamou de calor, não, né? Rapaz, não sei. Pois assim, exatamente por isso a memória, né? Mas, obviamente, naquele tempo existia muito menos asfalto, né? Que é um fator grande da questão o asfalto, principalmente, ele absorve, né, a temperatura. Então, as ruas eram calçadas, muitas ruas não eram calçadas, eram ruas de terra batida, então isso tudo amenizava, havia mais vegetação, né, cidade menor, mas lá é quente porque é sertão mesmo. Ali é pesado, é pesado. Você... Algaroba. Você foi para Fortaleza, mas você ingressou no Colégio Militar. Pois é, foi. Você ingressou para fazer o primeiro ano de ginásio. Foi. Fiz o exame de admissão. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu não era suficiente vamos dizer assim, a concorrência para o Colégio Militar nessa oportunidade tinha uma regra, que eu não sei se ainda permanece. Os filhos de militares já tinham acesso, transferidos e tal, tinham acesso. As vagas que sobravam eram, então, disputadas no exame de admissão pelos filhos dos civis. Tá certo? Meu pai, apesar de ter servido na aeronáutica na época da guerra, eu era considerado filho de civil, não tinha o direito de ir pelas vagas dos filhos militares. Então, eu tive que submeter ao concurso. E, para isso, eu passei mais um ano fazendo um cursinho preparatório. Em Fortaleza existiam 2 cursinhos preparatórios de 2 oficiais do Exército que tinham ido para a reserva, eram professores e tinham esse cursinho preparatório. Era o cursinho do Major Aston e o cursinho do Coronel Felizardo. E eu fui estudar no cursinho do Major Aston, que era na garagem da casa dele. E depois ele alugou uma casa, tinha mais gente, não cabia mais na garagem, ele alugou uma casa e eu era lá o aluno do cursinho lá, do cursinho General Osório. O nome do cursinho era esse, era? General Osório. E você fez de ginásio e naquela época era o científico, né? Científico. Isso lá no Colégio Militar. Não, eu fui um pouco mais fundo na carreira da vontade. Sim, mas eu não quero chegar militar. depois, você ainda tem o seguinte. Agora, eu me pergunto, desse cursinho lá do Major... Aston. Teve algum que foi aprovado com você naquela sua turma do Colégio Militar? Teve diversos. Que é do seu cursinho, né? Exatamente, diversos. Nós realmente havia um foco no concurso, né? O estudo era puxado para a gente mesmo garoto, porque todo mundo tinha assim, a intenção firme de ingressar no Colégio Militar. Naquela época. E aí, diversas pessoas. Na realidade, eram os filhos militares e o restante, basicamente, eram aprovados os alunos oriundos do cursinho do Major Aston ou do cursinho do Coronel Felizardo. Eu sei. Os nossos telespectadores não sabem, mas eu sei e aplaudo e acho bonito isso. É que a turma de vocês, do Colégio Militar, lá do primeiro ano de ginásio, ainda hoje, rapaz, sim, vocês têm uma irmandade bonita, né, rapaz? Muitos foram para a Academia Militar, você me falou que já tem almirante, tem general, tem tudo, mas vocês ainda hoje há um congraçamento, né? Existe um grupo nosso, nós inclusive fazemos almoços semanais e nos comunicamos frequente, o WhatsApp, isso facilitou muito, né? Né? Mas a nossa amizade permaneceu
durante esses tantos anos, porque exatamente nessa época de adolescente, né, a gente se torna muito próximo, né? Vive de forma assim muito plena aquela adolescência. Hoje, como era o seu número? Meu número no Colégio Militar era 004. Porque naquele dia com o Coronel Walter, você disse, não diga meu nome, é o número, né? 004. Eu estou aqui com 004, aí 004. Isso aí. Bacana, rapaz, isso. E nós somos tão carentes disso. Rapaz, eu acredito que essa proximidade familiar, sim, quando eu digo familiar, porque grupos de colégio e tudo, é uma situação que foi muito, eu diria, sofreu muito a influência desse modernismo que a gente veio aí, né? E a tendência de que a amizade era uma coisa passageira, que família é uma coisa passageira, eu particularmente discordo disso tudo, né? Mas lá a gente conseguiu manter isso, alguns mais, outros menos próximos. Tem gente do Brasil todo, né? Como você disse, a maior parte do grupo é militar, ex-militar, porque na realidade todos meus contemporâneos, eles estão já naquela fase, nós somos faixa etária em torno de 63 anos, 64, 62, então os poucos remanescentes que estão na ativa são muito poucos, porque são aqueles que são oficiais generais e são oficiais generais do último posto, porque 65 anos é o limite, né? Então nós já estamos os poucos que ainda tem na ativa do nosso grupo já está. Sim, porque depois você foi para, me corrija, você foi para a Escola Naval, né? Não, aí foi interessante. Quando você terminou lá o colégio militar? Quando eu terminei militar, eu terminei a 4ª série ginasial. Porque naquele tempo, você tinha um começo da carreira militar que podia ser ou pela escola preparatória, ou pelo colégio naval, ou pela EPICAR. Quem optava pela aeronáutica, pelo exército ou pela marinha. E aí o concurso, na realidade, a regra para admissão, tinha um concurso, tinha a regra do colégio militar, e eu queria realmente, tinha essa expectativa de seguir a carreira militar, mas eu estava muito em dúvida, porque eu tinha uma vocação, achava que tinha uma vocação para ir para o exército, para a marinha, mas enfim, eu fui para a escola preparatória, a SPSEG, em Campinas. Por que eu fui? Porque eu fui aprovado e me chamaram antes. Existe um negócio chamado Semana da Adaptação, onde você vai para se adaptar. Na realidade, não é só uma semana, você já vai e fica e tudo. Mas eu fui lá. E aí, quando eu cheguei lá, Campinas frio, estava frio, rapaz, estava frio. Tu imagina o cara de Caicó. Você de Caicó? Menino, então... O cara pode ter pesadelo, né? Então, Campinas é uma cidade no interior de São Paulo, né, e tal, sem praia, queira ou não queira, Fortaleza tinha praia e tal, era o meu lazer ir para a praia, e aí eu tinha feito também para o Colégio Naval, que fica em Angra dos Reis. E eu estava em Campinas, quando recebi o telegrama dizendo que tinha aprovado também no Colégio Naval, quer dizer que estava sendo chamado, eu tinha que me apresentar. Então, aí eu pedi baixa da preparatória, pedi para sair e fui para o Colégio Naval, e a razão foi prosaica. Foi porque o Colégio Naval era em Angra dos Reis, eu achava que era mais quente, que era nível do mar, e tinha um mar para numa folga eu tomar um banho, que eu também não imaginava que a água era tão gelada, mas eu digo, rapaz, eu vou lá, se eu depois quiser, eu volto para Amã, porque eu fazia concurso, tudo era concurso, tal, vamos dizer assim. Bolsonaro foi nesse tempo. Confiava nisso, né? O Bolsonaro foi nesse tempo. Um pouquinho mais antes, viu? Um pouquinho mais antigo. Um ano ou dois? Acho que um pouco mais, uns 3 anos ou 4 anos mais antigo. Ele é mais antigo do que essa turma nossa aí. Você não chegou a conhecer ele por lá, não, né? Não. Ele era conhecido como Cavalão. Não. Disse que para correr e... né? Esse não. Mas é uma turma boa, a gente vê muita gente intencionada. Um deles você conhece, que é também escritor. Tá certo? Tá com uma produção literária muito boa. Que é o Amaral, o coronel do Exército, enfim. Maravilha. A vida da gente, eu costumo sempre dizer o seguinte, às vezes quando a gente está conversando assim, digo, olha, ninguém conhece as esquinas por onde eu andei. Ninguém conhece os meus caminhos, então me respeite. Porque o indivíduo vê hoje, o cara é juiz, o cara é empresário. Sim, meu amigo, e os caminhos que eu andei? Como é que você quer banalizar isso aí?
A missa foi meio grande, né? O texto foi meio, o rosário foi, porque não foi tão pequeno, não. O que eu fico ainda hoje, fico assim olhando e eu não consigo entender. Depois eu explico por quê. O velho meu pai, que é uma memória recorrente minha, memória muito boa e recorrente, meu pai dizia: ó, meu filho, emprego bom é um emprego de concurso. Emprego dado, você fica muito à disposição do humor da outra parte. Tem emprego bom é de concurso. E me dava umas boas técnicas. Mas eu conheço hoje algumas dezenas de filhos de pessoas da minha relação pessoal que eles preferem cruzar os braços e ficar aguardando que X, Y, Z atinjam algum cargo para poder dar uma posição ali, disponibilizar um cargo ali de confiança, uma coisa. Mas o cara não quer pegar no livro. Como é que vai ser, hein? Quer passar a vida inteira nesses postos, onde o indivíduo convida, sem concurso, sem nada, chama-se cargo de confiança, né? E isso já tem até projeto para acabar. Existe projeto para acabar. Se você for andar por esses, estou dizendo assim, mesmo Tribunal de Justiça, Senado, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, meu amigo, se acabar esses cargos, vai ser uma rivoada de gente para todo lado. Muito mais do que nós possamos imaginar. Mas aí, pessoas jovens ainda, no vigor da juventude, aí não querem fazer, não querem. Bom, cada um tem o seu. Meu amigo Luiz Henrique, eu quero começar lhe perguntando: a construção civil, para os que não se dedicam assim, em qualquer país, não é só do mundo ocidental, não, qualquer país do nosso planeta, a construção civil é muito forte para a contribuição em divisas, em PIB mesmo. Uhum. Existe algum outro segmento que se rivalize com a construção civil? Eu tive dando uma lida, a construção de uma ponte é a construção civil, a construção de uma casa é a construção civil, uma barragem é a construção civil, uma ferrovia é a construção civil. Ou seja, isso dentro de um país é uma contribuição monumental. Exatamente. Existe um outro segmento que se rivalize com a construção civil? O nosso setor, nosso ramo, efetivamente, eu diria que é exatamente isso que você está falando, da contribuição muito grande para o PIB nacional, e ele tem uma característica que eu ainda acho mais, vamos dizer, relevante do que outros setores que contribuem também para o PIB nacional. O agronegócio contribui para o PIB nacional, a indústria automobilística quando exporta os carros, enfim. Mas a grande virtude, eu diria, do nosso setor é que é um setor que emprega muita mão de obra. O nosso setor é um empregador de mão de obra intensivo. Ele emprega mão de obra do mais alto nível até o mais simples, e com uma particularidade muito grande, que esse mais simples tem uma importância enorme no trabalho. Porque o nosso setor, a robotização do nosso setor é quase ínfima. A mecanização do nosso setor ainda é pequena. E aí eu estou me referindo no aspecto que eu atuo propriamente mais, vamos dizer, posso falar com mais propriedade, que é o setor imobiliário, o setor de construção imobiliária. Obviamente, alguns outros setores, por exemplo, quando você vai construir uma ferrovia ou uma ponte ou uma obra industrial, já existe uma mecanização maior. Mas no nosso setor, a arquitetura brasileira ainda é muito específica, ela ainda é muito, diria, particularizada. E tudo que é particularizado e específico requer mão de obra para execução. E essa mão de obra, no nosso caso, ela tem os estratos, porque existe da importância do simples trabalho, da condução do carro de mão, da colocação de um determinado material na posição, tá certo? Que é tão importante porque você não consegue ainda mecanizar aquilo. E aí, tá certo? É uma atividade que tem esse grande, ele permeia em todas as classes sociais e tudo. Outro aspecto muito importante, sabe? E aí eu vejo, assim, outro setor também significativo, mas é que nós não importamos quase nada. Nossa produção é nacional.
Então, tudo que é gerado de impostos transita dentro da própria economia brasileira, porque as fábricas estão no Brasil, a produção é no Brasil, você compra materiais que são produzidos no Brasil, os insumos são 90%, eu diria, com certeza mais de 90% insumos nacionais. Então, fica tudo dentro do país. Então, essas duas características são muito relevantes. E uma terceira ainda, se o senhor me permite, claro. Nós somos uma atividade que a poluição é baixa, tá certo? Nós não temos um impacto poluidor. Eu não estou falando somente do aspecto, diria assim, específico do que a atividade, obviamente, quando você tem que fazer uma ocupação através de um loteamento e tudo, você tem um plano de manejo, você tem um plano de desenvolvimento sustentável. Eu estou falando que a nossa atividade, ela é baixíssima do ponto de vista de impacto ambiental de poluição. Então, é uma atividade limpa, é uma atividade que o nosso descarte, tá certo? Ele é cada vez mais um descarte seletivo e reaproveitável. Então, é uma atividade que tem essas características muito boas quando você pensa em termos de futuro. Eu vou fazer uma pergunta e gostaria que o amigo fosse breve, porque nós vamos fazer já um intervalo, lamentavelmente fazer um intervalo. Depois vamos aprofundar o assunto. A pandemia afetou duramente a construção civil? A pandemia afetou todo o setor econômico brasileiro, né? Nós estamos aí com a expectativa de uma queda de um PIB que se fala em alguns 5%, 6% ou 7%, até outros mais pessimistas. Afetou o nosso setor, também foi afetado duramente, né? Com essa questão da pandemia. Vou fazer uma pausa, mas quero voltar com esse assunto para o amigo exaurir mais ou esmerilhar mais essa temática, porque eu andei lento para conversar com você, claro. Eu não sou bobo e não sou engenheiro. Brilhante. Eu andei dando uma lidazinha e fiquei com uma certa perplexidade, porque um setor tão pungente como é a construção civil está também, rapaz, com problemas. Nós voltamos já, meu amigo Luiz Henrique. Caros telespectadores, não saiam daí, porque nós retornamos também em breve tempo para continuarmos essa conversa. Lamento profundamente, porque o nosso encontro aqui tem um lapso temporal que vai ser insuficiente para que possamos esclarecer mais pontos dessa problemática em face desse segmento produtivo que é a construção civil. Até já.